Muito bem. Agora vamos dar uma olhada primeiro, antes de nós falarmos desses eventos que estão acontecendo, mais especialmente nesse mês, sobre a marcha para a Batalha do Armagedon, para o Vale de Megido. Eu gostaria de falar algo aqui para tentar te dar uma ajuda nesta noite. Eu estou vendo a situação do povo de Deus, a condição, nós temos visto como é que o povo de Deus se encontra nesta hora. E eu não estou fora desse grupo, estou dentro desse grupo. E nós estamos vendo a dificuldade que nós encontramos, mas nos foi prometido que haveria uma unidade da fé, que haveria um ajuntamento da noiva ao redor da palavra de Deus. Ele não seria físico, ele não seria geográfico, você não precisa vir aqui para crer na palavra de Deus. Mas você tem que ter a mesma fé, se é que eu sou eleito, a mesma fé que eu tenho. Então isso significa que a mesma revelação que eu tenho, você tem que ter. Não existe grupos do povo de Deus, existe um grupo só. Muito bem, nós sabemos que para ir no rapto, irmãos, é necessário a fé de rapto. Sem fé de rapto, não tem ida no rapto. Mas muitas pessoas, elas tropeçam no que a fé é. A fé de rapto, ela não é diferente da fé que você usa para a cura, para a salvação, para o livramento, para a libertação, etc. E o Jesus, nosso Senhor, nos deu, as Sagradas Escrituras nos mostram algo muito importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesta noite. No livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 28, nós encontramos o evento quando Jesus aparece caminhando no mar. Ora, para ele fazer este feito, sendo homem, nascido de mulher como eu e você, ali ele era um homem. Ele não estava, a Bíblia diz que ele não usurpou ser como a Deus, mas tomou forma de homem. Então ele não estava usando a forma da deidade, ele estava na mesma forma que eu e você, mostrando que eu e você podemos fazer a mesma coisa. Tanto é que Pedro acabou fazendo exatamente a mesma coisa. Está vendo? Pedro não era Deus, mas ele fez a mesma coisa porque ele alcançou o mesmo nível de fé que Jesus teve como homem naquele momento. Jesus também teve que alcançar um nível de fé como homem. Sim, ele era homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, não é? Pois bem, quando ele vê, aqui está relatando, quando Pedro viu ele disse a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha só, o que aconteceu com Pedro aqui? Pedro ele teve a fé, mas ele não reteve a fé. Ele conseguiu alcançar aquela fé segundo as palavras de Jesus. Jesus é a palavra. Como ele disse, venha, ele alcançou a fé. Mas não é alcançar a fé que conta para nós, é reter a fé até o final. Não é ter fé, mas é reter a fé até o final. E aquele momento que ele alcançou a fé, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas conforme o aperto veio, olha do que nós estamos falando. Na hora que o aperto veio, meus irmãos, mostrou que a fé não estava retida nele. Mostrou que faltava algo para Pedro, para que ele tivesse uma fé retida nele. E este é o problema do povo, assim chamado de Deus, na hora que nós estamos vivendo. Eles alcançam a fé, eles conseguem experienciar a fé, experimentar a fé. Eles conseguem crer na palavra. Mas na hora que a adversidade vem, mostra que eles não conseguem reter a fé, não conseguem segurar a fé, não conseguem guardar a fé. Mas aí Jesus vai mostrar para nós como é que você retém a fé. Como é que você faz para agarrar a fé e não deixar ela ir? É necessário algo para que você aprenda a reter a sua fé. É necessário algo. Deus tem que fazer algo para você aprender a reter a sua fé. O que nós estamos vendo hoje, irmão? Um povo que começa e de repente o negócio está lá embaixo de novo. Parece que vê, depois não vê mais. Parece que crê, depois não crê mais. Parece que está indo numa direção boa, de repente está tudo desabando para o outro lado. O que está acontecendo? Irmãos, Pedro aqui não estava em condição de alcançar as promessas de Deus. Pode ver aqui. E olha o que acontece. E logo Jesus, estendendo a mão, e segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste?
A fé dele era muito pouca. Ele precisava de mais fé. Ele precisava ter um nível de fé onde ele podia reter aquele nível, aquela crença, aquela confiança em Deus. E é isso que nós queremos, viu, irmãos? Eu não quero apenas crer em Deus. Eu quero reter a minha confiança em Deus. Eu quero guardar a minha fé em Deus. Olha o que está acontecendo, irmãos. As famílias, os problemas, os ministérios, os ministros. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, que tem um povo aqui que no meio de tudo isso está servindo para eles. Tem propósito. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo que verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus reteve a fé até o final. Ele nunca titubeou. E é a mesma fé dele que nós temos que ter. Não é titubear mais, irmãos. Uma hora o negócio está indo bem, uma hora não está indo mais bem. Olha o que vai acontecer aqui. O profeta diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Eu gostaria de ver quanto dos nazarenos, que era uma denominação que tinha na época, e tem muito nazareno aqui no meio nosso hoje. Presta atenção no que eu vou dizer. Que se santificaram num ano e no próximo ano voltaram para conseguir a santificação. De novo, eu pensei que ele tinha mantido a santificação. Mantido a santificação. Eu pensei que não dava para voltar. Irmão, alguns homens têm uma mente tão fechada que se você colocar um lápis no meio dos olhos dele, eles não conseguem enxergar mais nada. Um lápis, irmão. É só isso aí que basta para não ver mais nada. Já apavora, já vira tudo uma bagunça. O profeta disse, só botar um lápis. Eu não tenho um lápis aqui, mas botar um lápis aqui ele já não enxerga mais nada. O lápis tampa a visão dele. Irmãos, alguns homens têm uma mente tão fechada que se você pôr um lápis entre seus olhos, cega eles. É verdade. Uma visão tão fechada. Claro, a salvação, presta atenção no que o profeta vai dizer aqui. A salvação dura o tanto que a tua fé dura. A tua salvação vai durar o tanto que a sua fé dura. Então, irmãos, nós temos que ter a fé eterna, a fé de Cristo. Ele é eterno. Nós temos que ter uma fé duradoura, não passageira. A cura divina dura o tanto que a tua fé dura. Você que teve uma experiência há 40 anos atrás, que se esqueceu que você teve uma experiência, e você sai daqui nesta noite e diz, eu não creio mais nisso, eu não creio, não sou mais servo de Deus. Cuidado com o tanto que a sua experiência dura. Durou 40 anos. Foi 40 anos. Mas não é dessa fé que nós estamos falando, irmão. Essa fé que esta mensagem produz, que esta Bíblia revelada produz, é uma fé, irmão, que ela pega toda vez. Ela funciona toda vez. Ela não é um negócio que funciona uma vez e não funciona da outra vez. Cuidado com o tanto que a sua experiência dura. Certamente. O que o profeta vai usar aqui? A escritura que ele vai se referir para provar o que ele está dizendo. Olha, ele disse, a salvação vai durar o tanto que a sua fé dura. E o rapto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, vai durar o tanto que a sua fé durar. Só vai ser real para você o tanto que a sua fé conseguir reter esta crença, este entendimento, esta revelação. Quando um espírito imundo sai de alguém, ele caminha por lugares áridos, e ele volta com 7 outros espíritos piores do que ele era. Ele entra por força. Se o bom homem da casa não estiver lá para mantê-lo fora, você não vai, meu irmão, pelo que você está sentindo. Você não está vivendo uma vida cristã pelo que está sentindo. Sabe por que você está se sentindo bem? Irmão, uma música pode fazer você se sentir bem. Uma atmosfera produzida na igreja faz você se sentir bem. Aí você é crente. Uma maravilha. Quando você sai lá fora, irmão, você saiu da atmosfera que o crente de fé produziu aqui dentro para você, viver nela temporariamente, desaba tudo. É por isso que, irmãos, eu tenho essa experiência de ir em determinados lugares, você fala com as pessoas, você testifica da palavra, você traz aquilo que Deus está passando através de você, e você vê que as pessoas creem, elas acreditam, e elas alcançam a fé. Mas quando você vai embora, meu irmão, desaba tudo, não tem mais nada.
Está faltando algo ali. Está faltando. Como é que as pessoas não conseguem reter a fé? Existe um segredo atrás disso aí. Tem que ter um segredo por detrás disso aí, retendo a fé. Aí ele diz, você não vai pelo que você está sentindo, eu nunca fui salvo pelos meus sentidos. Não fui salvo porque eu me senti bem. Eu sou salvo porque eu preenchi os requisitos das promessas de Deus. É verdade. O diabo pode acabar com você nos sentimentos. Viu ali o que o profeta disse? O diabo pode acabar com você nos teus sentimentos. Porque você se sente que você não está bem. Aí o diabo vai lá e massacra você. Tá vendo? Você não está se sentindo bem é porque você não é. Você não é salvo. E desde quando que a Bíblia prometeu para nós que temos que sentir bem? Eu sinto que eu vou no rapto. Irmão, 95, 99% do tempo eu não sinto que eu vou no rapto, não. Mas eu não estou prestando atenção para o sintoma. Eu não estou prestando atenção porque o meu corpo decadente, que ainda precisa de uma transformação, está dizendo para mim. Eu estou prestando atenção no meu nome escrito no livro. No que Deus disse a respeito da minha pessoa. Não é no sentimento, irmão. Os 5 sentidos não foi dado para falar, para se comunicar com Deus. A fé foi dada para nós ouvirmos a palavra de Deus. Para nós comunicarmos com Deus. Mas tem mais coisa aqui, viu? Olha a escritura que o profeta usou. O profeta disse que essa escritura aqui, meus queridos, eu tenho a citação aqui, essa escritura de onde a pessoa, o espírito imundo sai, não é quando alguém ora por ela e um espírito imundo sai. Não, o profeta disse, é quando uma pessoa vem, ouve a verdade e ela passa pelo período da santificação. Quando ela passa pelo período da santificação, automaticamente os demônios saem. Os demônios têm que sair só pelo ouvir da palavra de Deus que ela creu. Não, eu criei que eu tenho que ser santificado. Lá vai o demônio. Vai embora, o espírito imundo. A incredulidade. Mas, irmãos, depois que esse espírito sai, alguém tem que entrar. O Espírito Santo tem que tomar lugar. O batismo do Espírito Santo tem que acontecer. O que acontece? A pessoa fica no limbo. Ela está limpa, está santificada, mas não recebeu o Espírito Santo. Aí, lá volta o camarada de novo com 7 espíritos piores. E quando ele volta com aqueles 7 espíritos piores, o que acontece? Ele vai tentar entrar de volta na casa adornada, limpa, varrida, com 7 espíritos piores do que ele. E ele diz, se o bom homem, se o valente, quem é o valente? Quem é o poderoso conquistador? O Espírito Santo, Cristo, não estiver dentro dessa casa, eles vão entrar. E a Bíblia diz, e ele se torna 7 vezes pior do que o estado em que ele originalmente se encontrava. Espera aí, mas ele alcançou a santificação, ele chegou ao nível. Meu irmão, e ele não reteve. O que é reter? É sempre caminhar para frente. Depois da santificação tem o batismo do Espírito Santo. Depois do batismo do Espírito Santo tem as lutas, meu irmão, para você crescer. A virtude, as virtudes do Cordeiro. Paciência, temperança, amor fraternal, etc. Todas as virtudes. Você não pode parar ali. Você tem que continuar adiante. Você tem que terminar a tua jornada. E a nossa jornada, irmão, estou 40 anos na mensagem. E daí? 40 anos, você sai, o outro entrou um dia antes e vai até o final. E você ganhou o quê? Você não ganhou nada. Você perdeu. Não é quem começa, irmão, é quem termina. Paulo disse, eu terminei a carreira e retive a fé. É a palavra que ele usou. Guardar e reter é a mesma palavra. Eu guardei a fé, eu retive a fé. Lá do princípio, eu retive até o final.